Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre alguns dos teoremas envolvendo energia. Então, primeiramente, o teorema da energia cinética. Relembrando que a energia cinética é calculada como a massa do meu corpo, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, imagine que inicialmente eu tenho um carrinho com uma velocidade inicial, tá? VI, e ele vai estar sujeito sob uma força resultante, que vai empurrar ele. E ele vai deslocar uma distância ΔS. Então, depois dele se deslocar nessa distância, esse meu carrinho vai estar com uma outra velocidade, uma velocidade VF final. O teorema da energia cinética me diz que o trabalho dessa força realizada nada mais é que a diferença da energia cinética no fim e a energia cinética no início. Então, eu posso calcular as energias e subtrair, ou fazer a conta, que é a massa que multiplica a velocidade final ao quadrado, que terminou, menos a inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, este é o teorema da energia cinética. Temos também o teorema da energia potencial. E relembrando que aqui a gente vai falar da potencial gravitacional, que ela é calculada como massa vezes gravidade vezes altura. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, uma estante. E lá em cima da estante eu tenho um vasinho. Então, inicialmente, esse vaso, eu vou considerar o meu solo aqui, o meu chão, como meu ponto de referência da altura, ele está numa altura I, HI, tá? Então, imagina você tem um gatinho lá em cima, o gatinho vai derrubar esse vaso. Então, o vaso, ele desceu. Agora, eu vou considerar que essa altura dele é HF, menor. Quem foi a força responsável por fazer esse vaso cair? É a força-peso. A força-peso, que empurrou ele para baixo. Apesar do gatinho ter empurrado ele aqui, quem faz cair é a força-peso. E a força-peso, ela é uma força conservativa. Então, sendo uma força conservativa, eu tenho que o trabalho das forças conservativas é igual a energia no início, menos a energia potencial no fim. Nesse caso, como era a altura que está variando, energia potencial gravitacional, eu posso calcular como massa vezes gravidade vezes a diferença entre as alturas. Lembrando que, se o trabalho é de uma força conservativa, não depende da trajetória. Então, não depende se esse vasinho caiu reto ou ele caiu na diagonal aqui. O que importa é só quanto que minha altura alterou. E agora, o teorema da energia mecânica. Então, a energia mecânica, a energia mecânica total de um corpo, só pode ser alterada pela realização de um trabalho de forças não conservativas, tá? Então, agora eu vou precisar de forças não conservativas. Por exemplo, as principais que vão aparecer nos exercícios é o atrito ou a resistência do ar, como forças não conservativas. Então, imagina aqui que você tem uma bolinha de futebol, ela vai rolar e, parou. Por que ela parou? Porque tinha atrito aqui na grama. O atrito fez com que essa bolinha parasse. Então, a bola para de rolar devido a essa ação dessa força de atrito, que é uma força não conservativa. E o trabalho da força não conservativa é sempre igual à energia mecânica no fim, menos a energia mecânica no início. Então, esse vai dar o trabalho no atrito aqui, por exemplo. Vamos tentar agora alguns exercícios para ver se ficou claro a aplicação desses teoremas. Então, um primeiro exercício aqui, da UFMS de 2024, diz que em um treino de academia, um dos exercícios na ficha de Matheus é a cadeira extensora. Observe a imagem, essa imagem aqui do Matheus na cadeira. Ele fala que o aparelho tem algumas roldanas fixas, por onde passam os fios rígidos e inextensível. Entre a posição inicial e a posição final são puxados 33 centímetros de fio, informação importante aqui para nós. Ao executar o exercício são erguidas 3 barras de 5 kg e 4 barras de 10 kg. Então aqui eu já tenho uma informação que ele vai estar levantando um total de 55 kg. Tudo bem? Então eu já vou deixar anotado aqui que essa informação eu devo usar para continuar meu exercício. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezíveis as massas e as resistências do fio e polia, é correto afirmar que as roldanas servem para... Então, as alternativas vai dizer para que está usando a roldana e também associar uma energia armazenada nas barras. Então, primeiramente, para que servem as roldanas? O movimento da perna é esse aqui, tá vendo? Do Matheus. Só que você tem roldanas que estão presas aqui, porque no fundo você vai pegar esses pesos e movimentar verticalmente, que não era a mesma direção do movimento da perna.
Então, a função dessas roldanas é alterar, né, o sentido de aplicação da força, vai modificar a direção de aplicação da força. O Matheus está fazendo aqui meio que na diagonal, e a força aqui, depois das roldanas, é vertical. Mas agora vamos calcular também a energia. Então, meu Matheus está fazendo trabalho, e o que ele está alterando no fundo é a altura que tem essas barras. Então, eu posso considerar que o trabalho que o Matheus está fazendo é a variação de energia potencial gravitacional. Só que, no início, eu vou considerar que ela estava numa posição zero e vou só para o fim. Então, eu vou usar o mgh da posição final. A massa que o Matheus está levantando são esses 55 quilos, né, que a gente já tinha anotado ali. Então, 55 quilos. A gravidade é 10. E ele levantou de uma altura de 33 centímetros, mas eu tenho que trazer para o sistema internacional, que daí é 1 metro. Então, isso aqui vai ser 0,33 metros. Então, 55 vezes 10, 550, vezes 0,33, vai dar 181,5 joules. Então, essa energia relativa, né, que o Matheus fez, é o trabalho que ele fez, e foi então o tanto que os meus pezinhos ali, as minhas barras ganharam. Então, olhando as alternativas, por exemplo, a gente tem aqui a alternativa B, modificar a direção de aplicação da força, então isso é porque as roldanas servem, e a energia armazenada pelas barras entre o início e o fim, né, foi de 181,5, que foi o que a gente achou. Então, alternativa B. Próximo exercício. Vamos ver aqui nosso próximo exercício, que é um exercício da FUVEST de 2025. Então, ele diz que um brinquedo bastante comum em parques de diversões, a montanha-russa, utiliza-se da transformação parcial da energia potencial em energia cinética, né, e vice-versa, como princípio de funcionamento. Uma das montanhas russas mais famosas do mundo, a Takabishi aqui, né, cuja pista possui mais de 1 quilômetro de extensão, localiza-se no Japão e tem vista para o Monte Fuji. Nela, a subida inicial até o ponto mais alto, situado a uma altura aproximada de 50 metros do solo, então, ó, aqui que ele vai partir, o meu carrinho, é feita sobre um ângulo de aproximadamente 90 graus, seguida de uma descida vertiginosa, cuja velocidade no ponto mais baixo é de cerca de 30 metros por segundo, né? Em poucos segundos ele atinge isso. Considera um carrinho, né, de massa total 300 kg, em repouso na posição, né, de altura máxima. Qual que é a energia mecânica perdida durante a descida? Então, já está falando que tem uma energia perdida, então eu vou calcular como trabalho dessa força não conservativa. E o trabalho da força não conservativa é a energia mecânica no início menos a energia mecânica no fim. Então, vamos lá. Então, tem que esse trabalho, no início, ele estava parado, né? Ele estava em repouso a 50 metros. Então, ele só vai ter energia potencial gravitacional, que é o mgh. E no fim, ele está no ponto mais baixo, que daí a altura eu vou considerar zero, com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, mv² sobre 2. Agora vamos fazer essa continha, né? Então, a massa era 300 no meu carrinho, né? A gravidade é 10. Inicialmente, eu estava numa altura de 50 metros. Então, essa é a energia inicial. E a final é a energia cinética, que a massa é 300. A velocidade é 30 metros por segundo, lá no ponto mais baixo, só que ao quadrado, dividido por 2. Então, temos aqui que o trabalho, 300 vezes 10, 3.000, vezes 50, né? Aqui. Então, vai dar 150 mil. 150 mil. Menos. Aqui eu tenho 300 dividido por 2, que é 150, correto? E 300 ao quadrado, 30 ao quadrado, desculpa, é 900. Então, eu vou ter 150 vezes 900, que dá 135 mil. Então, 150 menos 135 mil dá 15 mil joules. Então, essa foi a energia, né, que, né, o trabalho da força não conservativa tirou. Então, quanto que ele perdeu de energia mecânica? 15 mil joules. Está aqui na alternativa D. Espero que vocês tenham
gostado do vídeo, entendido os conceitos. Não esqueçam de dar o like aqui no vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que está com dúvida em física e espero vocês em um próximo vídeo. Até mais!